Oi, oi, pessoal. Tudo bem? Mais um Just Talks aqui para transmitir pelo Spotify e também pelo YouTube. Então, dois canais aí para cada pessoa poder escolher o que prefere. E eu sou a Camille Juste, fundadora da Just Virtual. Trabalho na área de assistência virtual desde 2015, esse ano completando aí 5 anos como empreendedora. E hoje nesse Just Talks, mais uma vez com a Michelle Diniz e a Jauna Costa, minhas sócias na Just Virtual, consultoras de conexões reais e também assistentes virtuais, para a gente ir desmistificando cada vez mais esse mercado para quem quer contratar um assistente virtual. Muitas pessoas já têm percebido as vantagens de ter um assistente virtual, mas ainda tem aquele medinho. A gente vem fazendo esse convite reiteradamente para que experimentem ter um assistente virtual para ver como é. E hoje a gente vai tratar de questões mais práticas do dia a dia, mesmo para quem já decidiu então experimentar esse serviço e contratar um assistente. Obrigada, Michelle e a Jauna. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, estar aqui falando e disseminando, né, assistência virtual no Brasil. Ótimo. Eu também, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, porque cada vez a gente vai amadurecendo mais os temas e conseguindo falar um pouquinho mais, transmitir a nossa voz aí. Sim, o que é muito importante, tem muitas dúvidas dos clientes na hora de contratar, e a gente abordou assim rapidamente nos outros Just Talks esse tema, é justamente as questões burocráticas e jurídicas, né? Então, começar aqui esse Just Talk já falando dessa questão jurídica mesmo, como que é a contratação de uma assistente virtual. As assistentes virtuais, em sua maioria, são MEI, microempreendedoras individuais. Então, elas são pessoas jurídicas. Quando você contrata um assistente virtual, você não está contratando um funcionário, você está contratando um prestador de serviço que muitas vezes tem um olhar de parceria sobre o seu negócio, né? Exatamente, essa é uma das grandes dúvidas que a gente recebe quando a gente faz as consultorias de conexões reais, porque há uma preocupação, né, do contratante em relação a esse vínculo empregatício. E eu acho que é um ponto que a gente pode também abordar futuramente. Muitos contratantes ainda têm a postura, porque não é só a questão da burocratização e né, do contrato em si, dessa parte mais documental, mas também a parte de relacionamento. Acho que é um ponto que a gente vai falar num próximo Just Talks, né? A gente tem que ter muito claro que o assistente virtual ele é um prestador de serviço. Então a gente passa por essa dúvida, até também temos casos de clientes que pedem, por exemplo, currículo, que ainda é uma confirmação de que há uma visão não tão clara, né, de que nós somos prestadoras de serviços e não funcionários. Mas o legal é que aí para isso está o LinkedIn, né? Que hoje substitui aí essa parte do currículo de papel, então é muito tranquilo porque a gente consegue passar essa tranquilidade para o contratante. A gente, ó, vai lá, acessa o perfil da assistente, você vai conhecer um pouquinho mais a vida dela, o que ela já fez. E o que eu acho muito legal é que é o respeito das relações. Existem mundos diferentes, perfis diferentes de contratantes e de assistentes. Então, né, nessa relação, que não é funcionário, é parceria, existe o respeito de cada estilo de trabalho. Então, é conversando que se acertam todas essas partes de formalidades. Sim, a gente fala muito, e no segundo Just Talks a gente falou bastante disso também, né? Que a assistente virtual, ela entra como uma parceira do teu negócio mesmo, ela entra para agregar e muitas vezes para te trazer os pontos cegos ali, aquelas coisas que no dia a dia você não percebe no teu negócio. Então, a relação com a tua assistente virtual, ela é assim, ela é de igual para igual, ela não tem uma hierarquia. Inclusive, falando da parte jurídica, essa própria questão da hierarquia, ela é muito importante, porque é o que, na prática, além de, claro, uma cláusula que sim está presente no contrato das assistentes virtuais, dizendo que é uma prestação de serviço e que não tem vínculo empregatício, que ela presta serviços para diversos outros clientes, então quer dizer, isso não configura de forma alguma vínculo empregatício para a justiça, mas é importante saber também que essa questão hierárquica, ela define muito o ponto do vínculo empregatício. Então, lógico que quando você contrata uma assistente,
você como contratante, você vai definir ali padrões de como você quer que seja feito, horários que você quer que seja feito, mas sempre manter essa relação de parceria mesmo, que descaracteriza o vínculo empregatício, né? A gente teve recentemente alterações aí nas leis trabalhistas que trouxeram a figura jurídica do prestador de serviços permanente, né? Então, não que uma assistente virtual ela vá ser uma prestadora, não é permanente, é exclusiva a palavra. Não que a assistente virtual vai ser uma prestadora de serviço exclusiva, mas essa figura, o nascimento dessa figura jurídica também nos traz maior tranquilidade na hora de contratar uma assistente, porque a justiça já reconhece que você pode prestar serviço para um único cliente e ainda assim esse vínculo empregatício não existe. Então, gente, essa preocupação de vínculo empregatício, ela não existe mais. A gente está tendo essas várias revoluções na Justiça do Trabalho que são justamente para acompanhar o ritmo das mudanças da sociedade, né? Que é o tal do futuro do trabalho, que se fala tanto. Basicamente é isso: são as pessoas trabalhando de forma autônoma, prestando serviços e, embora as leis venham sempre atrás das mudanças sociais, a gente vem tendo esses avanços, sim. Eu sei que esse tema é bastante polêmico, porque tem toda a questão da proteção ao trabalhador, mas veja, a sociedade ela está mudando e a gente precisa mudar essas nossas visões junto com ela. Então, as leis estão acompanhando também essa mudança, né? O próprio microempreendedor individual, a possibilidade da pessoa facilmente poder abrir seu CNPJ, dela poder escolher ali até 15 ocupações para fazer, já mostra que as nossas leis, embora a gente reclame tanto de leis de tributação quando a gente empreende, mas já mostra que as nossas leis estão de olho, sim, nessas mudanças todas do universo do trabalho, né? Então, falando de contrato um pouquinho, meninas, como é que costuma ser o dia a dia dessa questão de contratos? Porque, lógico que recomenda-se ter o contrato formalizado ali, e hoje existem diversas formas de assinar esses contratos de forma eletrônica. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Então, como é que é feito esse trâmite dos contratos? E também falar de que muitos clientes acabam abrindo mão de ter esse contrato mais formal e utilizando outros formatos. Aí, isso aí. Até é importante dizer que não é só o contrato, gente. Quem vai contratar é muito importante conhecer um pouco mais do perfil da assistente. É por isso que existe também na nossa plataforma, por exemplo, somente profissionais certificadas pelo curso. Então, assim, ó, minimamente que ela tenha feito o curso de assistente virtual, né? Que ela tenha uma estrutura já formada. Então é bem importante, não adianta só vir desenhar um contrato bonitinho, fazer um logo bonito, né, ter sua página no Insta, mas ir por trás. Então vale a pena, como a gente até já falou nos outros podcasts, conhecer o perfil dessa assistente, né. Aí agora deixa para mim contar um pouquinho mais ali da parte burocrática. Então, acho que é importante a gente ressaltar, né, que a gente, inclusive, enquanto Just, a gente recomenda esse mínimo de burocratização, porque é uma garantia entre as partes, né? São duas partes iguais, como você falou, não tem hierarquia, não tem o vínculo, há uma prestação de serviço e tem que ter garantia para os dois lados, né? Então, da mesma forma que um contratante ele escolhe uma assistente, o assistente também tem a liberdade de escolher também esse cliente, esse contratante. E os termos têm que estar muito claros em algum lugar. Então, a gente recomenda o contrato para constar tanto a questão do vínculo empregatício inexistente, como também que é de suma importância em tempos de Big Data, né, que a gente está passando aí, o valor da informação, né, como é a proteção de dados, né, algo que está vindo cada vez mais forte, e é muito importante constar também a cláusula de confidencialidade. A gente tem muitos clientes que, inclusive, têm seus próprios termos de confidencialidade, porque né, eles têm dados que são realmente muito sensíveis e a gente preza por isso, porque a segurança da informação é algo assim que hoje vale mais do que o próprio dinheiro, né? Uma informação bem utilizada estrategicamente,
ela pode valer ali até a segurança mesmo total do seu negócio. E a gente preza muito por isso. Aliás, na certificação a gente também fala sobre isso, essa questão, né, de tratar bem os dados, de confidencialidade, isso é muito importante. Então, dentro também do contrato, além das questões de horário, que tem que estar bem definido, horário de trabalho, porque é como um negócio qualquer, a gente também tem um horário de funcionamento, né? E isso precisa também estar bem especificado, a forma de contato, a época de férias, porque nós também temos, né, o direito que a gente se permite ter férias e tem que estar bem estipulado isso para o nosso cliente, né? Tem que estar comunicado. Então, assim, são detalhes que a gente vai preservar essa relação. Agora, pessoas que são mais práticas, querem mais agilidade, né? Não querem, de repente, ser uma documentação tão formal, a gente recomenda, no mínimo, então, que a proposta contemple essas informações que são tão importantes. Então, a duração daquele contrato, como que vai ocorrer o distrato, por quanto tempo vale aquele contrato, qual que é o formato do distrato. Normalmente a gente tem dias, né, que a gente precisa avisar com antecedência para que ambas as partes se organizem. Então, assim, a gente tem que sempre considerar pontos relevantes para que esse relacionamento ele seja transparente, seja justo, né? E quanto às ferramentas de assinatura, hoje em dia nós temos aí várias, né, várias plataformas de assinatura eletrônica. Que é diferente de assinatura digital, né? Que é aquela que você tem que ter um certificado de assinatura digital, que é uma coisa mais complexa, né? Essas ferramentas que a Mi está falando são ferramentas super simples que você dá o aceite no contrato por e-mail mesmo, né? Exatamente. Uma coisa é aquela assinatura que é pela Receita Federal, que você tem que comprar né, e pagar não sei se é uma vez por ano, para você ter alguns acessos até pela Receita. E outra é essa assinatura numa plataforma que vai corresponder como se você tivesse realmente assinado aquele documento. Então, normalmente ele é validado pelo seu e-mail, né? E ficam registradas todas as pessoas que assinaram aquele contrato, inclusive as testemunhas. Isso fica muitas vezes guardado na plataforma e tem sim validade jurídica já, né, atualmente. Então, é uma forma prática até para a gente conseguir fazer isso acontecer remotamente, que é o nosso formato Não de precisa trabalho. mais, gente, ir lá, imprimir o contrato, assinar, escanear, mandar por e-mail, ou Reconhecer passar pelo firma. cartório. Reconhecer firma já era, né? Já é passado. A gente teve uma lei, se não me engano, tem 2 anos, que é da agilidade, né, para diminuir burocracia, que você já não precisa reconhecer firma em diversos documentos. Sim. E é como você Agora, falou, a lei vai acompanhando isso, a gente tem que aproveitar, né? agora, uma coisa importante que eu gosto de falar, sempre que a gente fala em contratos, o que que é um contrato de um fim, gente? Ele é a celebração de um acordo. Então, independente, e eu, quando trabalhava como assistente, tive pouquíssimos clientes em que a gente chegou às vias de fato de assinar realmente o contrato. Muitas vezes, os acordos claros, esses pontos que a Michelle trouxe, que são muito importantes, os horários de disponibilidade da assistente, a forma de trabalho, quais vão ser os entregáveis dela. É muito importante a gente focar nos entregáveis quando a gente contrata um assistente. A gente vai entrar daqui a pouquinho numa questão de contrato por hora, contrato por pacote de serviços, e aí os entregáveis valem muito nesse ponto. Mas aonde eu estou querendo chegar aqui? O mais importante é ter acordos claros. Então, a proposta da assistente, ela já vai vir para você propondo alguns acordos. E quando você receber essa proposta, você olha para essas condições que a tua assistente está colocando ali e adapta o que você achar que precisa adaptar, devolve isso para ela e vocês vão criando esse acordo mútuo em cima dessa relação de prestação de serviços, né? E é importante dizer que essa própria troca de e-mails, com esse aceite dessa proposta, ele também tem validade para caso tenha algum tipo de problema, eu que sei. Então, é muito importante que esteja formalizada essa proposta, esse aceite, essa negociação dos acordos, porque quando você contrata um assistente virtual, não se preocupe só em negociar preço.
tenha muita atenção na hora de negociar também esses acordos. Sim, negociar os termos é realmente muito importante. Acho que a dica fica aqui para os clientes é pensar em pontos que são relevantes para manter esse relacionamento saudável, né? Pode falar, Jauna. Que eu digo assim, regras claras conservam amizades, né? É. Então, assim, é muito legal quando a gente envia uma proposta, porque no início não algo mais prático, né? A gente conversa e tal, vê o escopo, vê o que precisa e manda uma proposta. Mas na nossa proposta, como vem detalhado o que a gente imagina, né? É o que a gente imagina, não é a prática do dia a dia. A gente não está executando o serviço ainda. Então, ali na proposta, ela vai ideias ali do escopo que a gente vai fazer, vou fazer ligações, nananã, preciso disso, preciso daquilo, bará. Inclusive na minha tem assim, ó, a qualidade, porque o propósito da minha empresa é qualidade de tempo. Então, assim, para mim e para a pessoa. Então, eu boto Aham. a qualidade do tempo tem que ser boa para mim e para você. Então, eu sempre combino uma reunião de alinhamento 15 dias depois. Porque esse é alinhamento de expectativas, gente. Façam sempre isso, tanto para as assistentes quanto para os contratantes. Não deixa passar o mês inteiro, sabe? Às vezes fica uma dúvida, fica uma coisinha. Conversa antes, vê como está indo, vê se é isso mesmo. E já se tem algo para ajustar, já ajusta, porque a proposta, quando a gente envia, é de uma ideia que a gente tem do trabalho. Mas é 30 dias depois que a gente vai ter realmente certinho, ó, eu usei tantas horas ou X serviços ficaram bem dentro dessas horas, e é isso, sempre essa Sim. conversa, essa transparência. A gente que vem da área comercial tem muito forte esse ponto, né, Jauna, desse acompanhamento ali, porque 15 dias é tempo suficiente de você já entender como é que a coisa funcionou, e aí, se precisar mudar ou adaptar, o quanto antes a gente fizer, melhor a gente ganha agilidade, ganha em qualidade da relação, em qualidade do serviço. Então, sobre contratos, esses pontos acho que são os mais importantes de serem observados aí. Eu acho que eles acabam até com várias dúvidas e objeções que possíveis clientes têm aí na hora de contratar as assistentes, né? Agora, entrando um pouquinho no ponto de como que eu contrato, por hora, por pacote, porque a gente tem no exterior o serviço de assistente virtual é muito comum, né? Acho que no Just Talks anterior a gente falou um pouquinho de como as assistentes na Índia, nas Filipinas, elas realmente tomam conta do mercado lá fora, né? A gente tem informações aí, inclusive, de que isso vem mudando, então tá aí mais uma oportunidade para as assistentes brasileiras. E lá geralmente contrata-se por hora, né? Diretamente. Então você compra ali as horas das pessoas. Ah, na Just vocês vão encontrar assistentes que cobram das duas formas, tanto por hora quanto por pacote, mas eu, particularmente, pela minha experiência como assistente, pela minha experiência como cliente, por essa visão dos dois lados do mercado mesmo, eu vejo que o pacote de serviços é sempre muito interessante, porque ele contempla o que a assistente agrega ao teu negócio, né? A gente não vende hora, a gente vende solução. Como é que vocês veem isso e como é que funciona na prática esse ponto do trabalho ser por hora ou por pacote? Para mim, na minha experiência, é assim, eu acho que o pacote de serviço ele é muito prático quando você vai fazer um trabalho específico. Então, por exemplo, se eu sei que eu vou cuidar de redes sociais, e aí eu tenho aquele escopo, fazer a arte, fazer o texto, postar, acompanhar resultado, eu vou ter, porque tudo vai começar pelo tempo que eu vou gastar, né, o meu cálculo para fazer essa precificação, eu já vou saber mais ou menos o tempo que eu vou gastar e vou fazer uma proposta em cima daquilo. Né? E dentro também do valor que aquilo vai agregar para o meu cliente. Isso também tem que estar na minha precificação. Agora, quando eu já faço um trabalho que é mais amplo, que as demandas elas surgem, como por exemplo, quando eu faço um trabalho numa parte mais administrativa, secretariado, que são tarefas que surgem, né, agendamentos, contratos, às vezes gestão de contrato, contato com cliente, então assim, que tem uma variação dessa atividade, aí eu já prefiro trabalhar por pacote de horas e faço o relatório de consumo desse tempo para o cliente, até porque são atividades
que você não consegue mensurar exatamente ali o tempo que você vai gastar, porque às vezes um contato, por exemplo, com alguém, você faz uma tentativa, depois você faz outra, aquilo vai desenrolar um assunto. Então, assim, fica mais difícil de gerar um pacote de serviços, né? E aí, isso pelo menos é o formato que eu costumo trabalhar. Então, acho que tem esses dois lados, isso vai então depender no final do tipo de serviço, se é a visão da Jaúna em relação a isso. Não, é bem, como eu falei, é o respeito dos perfis, né? E essa acomodação, porque é personalizado. Isso é fato. O nosso É. trabalho, ele é muito personalizado. Então, por exemplo, assim, eu tenho clientes que ficam às vezes naquela insegurança e eu gosto sempre de dar a maior abertura e flexibilidade e segurança para eles. Então, vamos dizer assim, é a primeira vez, ele não sabe como é o trabalho. O que que eu faço? Eu digo: "Uai, vamos fechar 15 horas, 10 horas, para você ver o que que a gente vai fazendo dentro dessas horas". Porque aí vem também aquela coisa, às vezes não sabe bem o que é legal, fica em dúvida, ou então, não tem muita realmente demanda no início, e depois vai aumentando, até porque vai pegando confiança e a gente vai abraçando mais e mais e mais coisas. Então, eu acho que eu prefiro no início fechar um pacote de horas para conhecer os serviços, mas concordo com a Mi, quando é algo pontual, já sabe, precisa que monte uma apresentação, ou que formate os slides de uma apresentação em PowerPoint e também PDF, enfim, que às vezes acontece, a gente já tem noção de quanto tempo vai levar, então Uhum. já dá para passar um preço e fechar, ó, é tanto. Isso também pode acontecer. E o que é muito importante também, e eu falo muito sobre isso na formação desses assistentes, né? Muitas vezes o assistente vai te perguntar: quanto você imaginou pagar por esse trabalho? E a experiência que eu tenho sobre isso é muito boa. Então, de repente, quando vocês forem contratar uma assistente, vocês podem também, de forma muito limpa, dizer: olha, muito transparente, dizer: olha, eu imaginei pagar tanto pelo seu trabalho. E aí ela vai te falar: veja, por esse valor, ótimo, vamos aí, ó, por esse valor eu só consigo fazer até aqui. Ou não, por esse valor a gente vai sobrar, vamos colocar mais algum item aqui. E de novo, como a gente já falou em talks anteriores, você não precisa passar toda a tua vida de uma vez só para a pessoa, né? Todas as tuas necessidades. Então você pode começar até para essa questão de budget, de orçamento mesmo, né? Então, de repente, você tinha lá imaginado ou previsto que gastaria X e ela te passa que para todas aquelas demandas daria X mais Y. Então, vamos adequar, vamos começar com o que o X consegue pagar e aí depois a gente vai ajustando, né? A gente também já falou aqui de que claramente os nossos clientes têm aumento de faturamento depois que eles contratam um assistente virtual. Isso, gente, é fato, é uma curva lógica assim que a gente observa em todos os nossos clientes. Então, é legal você saber que, puxa, começou com esse serviço, daqui a pouco você já vai faturar mais e vai até contratar um serviço além. Então, toda essa questão da personalização que a Jaona trouxe, ela é muito real até nessa questão de budget e de orçamento e de disponibilidade e de você poder contratar um assistente por mais tempo agora nesse mês que de repente você vai ter uma promoção ou você quer fazer uma ativação dos teus contatos ou você está com uma demanda extra de coisas administrativas. Então, nesse mês você vai poder ter uma dedicação maior nesse assistente e no mês que você tiver menos demandas, menos coisas para fazer, você também vai ajustar isso, né? Então, quando uma assistente te passar um preço de um pacote de serviços, também eu recomendo muito que elas falem: olha, esse preço pode variar para baixo ou para cima, porque muitas vezes ele varia para baixo, tá, gente? Muitas vezes você contrata um pacote com uma assistente, no primeiro mês ela percebe que ela vai levar menos tempo para fazer essa tua demanda. E aí ela vai te falar. Por quê? Porque a gente está falando aqui mais uma vez de relações de parceria. Assistente não vai querer te passar a perna e ficar recebendo coisas a mais do que ela está fazendo. Puxa, Camille, mas nesse mundo terrível que as pessoas querem só enganar umas às outras, como é que você vem falar disso? Estou falando da minha experiência de 5 anos de trabalho. Lógico que, como a Jaúna frisou, você contratar uma assistente virtual da Just, que
passou pelo meu curso, que passou pela certificação, ou que está lá na nossa vitrine, ela, por ter passado pelo meu curso, ela vai ter uma formação também diferente, seguindo essa mentalidade. Mas do mesmo jeito que quando eu falo para as assistentes isso, perguntem para o cliente quanto que ele quer gastar, muitas dão risada, me acham ingênua e falam assim, até parece, ele vai dizer que quer pagar R$ 50 para eu trabalhar 200 horas por mês. Não existe isso. Vocês, clientes, também são sempre muito realistas com relação a isso. Então, se nenhum dos dois lados quer explorar o outro, é quando a mágica acontece, quando a gente vê essa criação de laços e a gente vê os trabalhos mais bem-sucedidos, onde a gente já tem aí assistentes que estão com o mesmo cliente há 2 anos, há um ano e meio. Eu mesma tenho assistentes na minha estrutura da empresa que estão comigo há 2 anos e pouco já. Então, quer dizer, essa questão da transparência, da parceria e da ética, ela é importante demais. E é isso que a gente tem que observar na hora de contratar, né? Quem não ouviu o Just Talk 2, volta lá e ouça, ou assista lá pelo YouTube também, porque a gente tratou bastante desse assunto, né? Agora, entrando na questão de pagamento em si, como é que é feito o pagamento e também questão de nota fiscal? Então, o pagamento ele é feito de acordo com o que foi combinado ali no contrato, enfim, entre as partes, né? Ele pode ser feito através de boleto bancário, depósito na conta. Essa é uma combinação entre o cliente e assistente. Uhum. É importante, normalmente a gente trabalha, né? A maioria das assistentes trabalham sempre com um pagamento parcial para celebração do contrato, né? E aí depois o restante, normalmente em 15 dias. E quando é um contrato de longo prazo, assim, que vai ser contínuo o trabalho, normalmente é feito o pagamento no começo, no primeiro dia útil do mês, né, para a entrega do trabalho. Lembrando que, de novo, a gente está falando aqui de parceria, contrato de prestação de serviço, então nada de vínculo. Havendo insatisfação de qualquer uma das partes, uma disrupção ela é muito tranquila, ela, né, terminar um contrato por qualquer que seja o motivo, ela é para ser algo não tão complicado, né? Mas a gente nunca teve problema, nunca registrou problema, assim, ou pelo menos muito pouquíssimo. Acho que eu conheço um caso só de que não deu certo dessa forma por falta de entrega da assistente. Acho que de todas as relações que eu conheço, mas assim, é necessário normalmente fazer dessa forma, porque o contrário, infelizmente, a gente já tem um registro muito maior, né? Infelizmente, a gente O que encontra isso. acontece desse ponto do pagamento antecipado, que é importante que vocês entendam na hora de contratar uma assistente, é que a partir do momento que ela fechou esse contrato com você, ela fechou a agenda dela para te atender, e é por isso que ela precisa receber com antecipação, Exato. para que ela realmente reserve o tempo para executar as suas atividades. Não tem como uma assistente virtual começar a trabalhar para você sem ela ter reservado a agenda. E mesmo as pessoas que cobram por horas, elas geralmente têm um pacote pré-pago de horas, onde você vai pagar primeiro e vai recebendo esse serviço ali e o relatório do uso das horas também, lógico. Olha, só para voltar nesse ponto um pouquinho, porque que eu prefiro os pacotes, inclusive quando eu contrato, porque essa coisa para mim de ficar recebendo relatório de horas e ter que ficar acompanhando o controle dessas horas, eu particularmente não gosto, por isso que eu prefiro sempre os pacotes, tanto como assistente como cliente aqui. Então, esse ponto do pagamento antecipado é sim um ponto bem importante. Por isso, de novo, a importância desse contrato ou dessa proposta, desse aceite por e-mail e da clareza na hora de celebrar esse contrato, esse acordo, essa reunião de alinhamento ali, depois de passado uns 15 dias, como a Jauna sugeriu, é uma outra ferramenta super importante para trazer mais tranquilidade para vocês.
mas sim, é preciso fazer esse pagamento antecipado. Não vejam isso como um mal, muito pelo contrário, vejam como uma prova da seriedade e do profissionalismo dessa assistente que ela está te atendendo, porque ela está reservando o tempo dela para você. Ela já está estudando a tua empresa, não é, João? Exato, é um excelente comentário, porque até ontem na live nós falamos sobre medos, né? E um dos medos é isso, mas como ela atende várias pessoas e como ela vai me atender? Então, gente, é justamente isso, como a Camille falou, nós reservamos um bloco de tempo na nossa agenda, né? A nossa agenda é toda cheia de divisões, é muito legal. Então, é importante esse pagamento antecipado, como ela falou, porque a gente vai reservar o tempo para vocês. E o trabalho não é só o que você está fazendo em si, existe estudo, pesquisa. Então, a gente também tem que se informar, tem que estudar como é a sua empresa. Sim. Geralmente, eu acho legal a gente falando disso aqui também, geralmente dependendo dos serviços, mas a maioria deles, eu vou pegar exemplo aqui de serviços financeiros, que eu prestei durante muito tempo, e que também é um dos nossos carros-chefes lá na plataforma, né? Serviços financeiros. Serviços financeiros, o primeiro mês, ele é mais truncadinho mesmo, tá? Então, tem um tempo de adaptação para assistente realmente conhecer quais são os seus processos, desenhar muitas vezes isso com você, então todo o fluxo de trabalho dela em cima do teu controle financeiro, de como vai ser feito, de você passar os teus acessos, ou de você definir como é que você vai mandar os teus extratos, dela entender as tuas categorias, então no primeiro mês ela vai ficar te perguntando puxa, mas esse lançamento aqui, o que que é? Mas a partir do segundo mês, as coisas começam a ficar redondas. E no terceiro mês, eu te garanto que o teu controle financeiro e todos os serviços financeiros que você passou para tua assistente, eles vão estar redondos. Mesma coisa nos serviços de atendimento ao cliente, porque como é que funciona quando eu contrato um assistente para atender meu cliente? Você vai passar para ela quais são as questões mais frequentes que os teus clientes trazem. Putz, Camila, mas eu não sei, não tenho isso organizado. Não tem problema, uma assistente também pode fazer isso por você. Uma coisa muito legal que nós assistentes fazemos é justamente criar esse FAQ que muitas vezes o cliente não tem, né? São as dúvidas mais frequentes sobre o negócio dele. Como é que a tua assistente vai fazer isso? Ela vai entrar no teu e-mail e vai ler os e-mails que as pessoas mais te mandavam, ou vai entrar no teu WhatsApp e vai verificar quais as perguntas que as pessoas mais te mandam. E a partir disso, você vai poder, inclusive, criar muitos materiais e melhorar o teu atendimento ao cliente. Olha aí o aumento do faturamento que a gente fala, que sempre vem, né? Então, o começo, quando você contrata assistente, tem esse período em que ela vai conhecer o teu negócio. E se você não tem as suas perguntas frequentes já listadas, ela também pode te oferecer isso, de fazer essa busca aí nos teus canais de comunicação, encontrar essas perguntas frequentes. Ela vai criando esse repositório de perguntas e respostas, mas no primeiro mês, igualmente, vai chegar uma pergunta cabeluda que ela não vai saber responder, ela vai te mandar um WhatsApp. Ela vai querer precisar um pouco da tua atenção nesse primeiro mês, no sentido de trazer realmente as respostas que ela precisa. Mas no segundo, a partir do terceiro mês, depois você pode ter toda a tranquilidade de que ela só vai te procurar no caso de uma questão realmente urgente ou muito importante, em que ela não saiba ali até onde ela pode ir, ela vai te buscar para responder essas dúvidas, né? Então, esse começo é muito importante também entender que precisa ter essa, não é disponibilidade a palavra que eu vou usar, mas precisa ter esse entendimento e que leva esse primeiro mês de ajuste para muitos serviços. É uma construção, né? É tijolinho por tijolinho. As duas partes estão se conhecendo, é um relacionamento. Então, no início, precisa ter um pouquinho mais essa dedicação de. Não é só do trabalho, é do entendimento, nós somos reais, não é? Por mais que seja virtual, assim, remoto, como a gente sempre fala,
mas somos seres humanos, tem muito sentimento envolvido, e no fim das contas o trabalho que é solitário não fica mais solitário e é muito gostoso. Então é uma construção mesmo. Muito bom. Acho que esse ponto que você falou, né, desse começo do relacionamento, ele é crucial. Ontem, inclusive, na entrevista que a gente teve com o cliente lá pelo Instagram, quem não assistiu vai ter oportunidade de assistir ainda. A gente falou muito isso, né? O Rubens colocou isso, assim, ele não é só um investimento de budget que você precisa colocar para assistente, mas um mínimo de tempo também para você para você preparar essa pessoa que vai atuar por você, que vai representar você. O que a gente já falou antes aqui, não é um treinamento, mas é realmente quanto mais a tua assistente estiver por dentro do universo da tua empresa, melhor ela vai te entregar o serviço. Exato. Por isso que não é aquela coisa de você entrar numa plataforma, contratar a primeira assistente que você vê ali que cobre R$ 5 a hora e começar e querer que ela te entregue alguma coisa. Exato. Né? Tem que ter um mínimo de envolvimento, sim. Isso é muito importante. Muito bem. Encerrando. A gente não falou da nota fiscal, só para a gente concluir, né, essa questão do contrato de pagamento, né, isso é muito importante também, né, para o seu controle financeiro e assim, a grande maioria, né, como você colocou, das assistentes, elas são MEI, então elas podem, né, e devem emitir a nota fiscal, então também como direito de consumidor, né, que você tem, solicite, se organize suas contas. Se você não tem essa organização ainda, pode chamar uma das nossas, né, das assistentes que estão lá na vitrine, porque tem várias especialistas no financeiro e é uma recomendação de quem faz controle financeiro. Tenha suas notas guardadas, né, faça esse controle do que entrou, do que saiu. Esse é o mínimo de controle que você deve ter. E todas, né, as assistentes, elas devem estar habilitadas nessa emissão de nota fiscal também. Então, você também pode exigir isso, inclusive constar isso em contrato, né? Voltando aí para o nosso documento principal, tema de hoje. Muito bom, acho que foi super esclarecedor esse Just Talks. De qualquer forma, a gente está super à disposição de você que está querendo contratar uma assistente virtual, tanto para bater um papo diretamente aí com a Jauna, com a Michelle, saber mais de como funcionam esses processos, entender como é que é a nossa consultoria de conexões reais, que tem um preço muito abaixo do que você imagina, tenho certeza. Quando a gente fala de consultoria, todo mundo já imagina aquele preço lá em cima. Não, a gente tem um preço super acessível, porque o nosso propósito é realmente fazer essa conexão, fazer com que você possa experimentar, ter a melhor experiência possível como assistente virtual. Isso a gente te garante através da entrega das nossas consultoras de conexões reais. Verdade, a gente tem todo um preparo. Além do mais, nós conhecemos as meninas, então nos facilita bastante fazer toda essa busca. E é importante porque toma um tempo, sim, né? Tem que fazer busca de entrevista, várias coisas. Então contem com a gente. Vale a pena essa experiência. Exatamente. Experimentem, né? Contem com a gente, até se for só para tirar dúvidas, a gente está lá no Instagram, a gente tem o direct, a gente também tem o chat no nosso site, tá? Se vocês precisarem fazer contato. E é isso, estamos aqui à disposição e recomendamos fortemente que você experimente, né, essa solução, seja para sua empresa, seja para sua vida pessoal também. Recomendamos mesmo você contar com essa ajuda, que é a assistente virtual. Então, aproveitando para agradecer essa oportunidade e dizer até o próximo Just Talks. Isso aí, deixem sugestões para a gente aqui também de que temas vocês querem ouvir a gente falando nos próximos Just Talks. Um abraço gigante para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.